pessoal! Aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é o segundo vídeo do projeto super especial Uma Literatura Toda Delas, que fala sobre a trajetória das mulheres na literatura de língua inglesa. Não sabe sobre o que se trata esse projeto, eu sugiro que você assista ao vídeo de apresentação que eu vou deixar aqui em cima no card, mas de uma maneira geral, em homenagem ao Dia da Mulher, 8 de março, o canal vai dedicar o mês inteiro de março a elas, a presença das mulheres na literatura e de uma maneira especial na literatura de língua inglesa. Eu vou tomar como base a leitura desse livro da Elaine Showalter, A Literature of Their Own, British Women Writers from Charlotte Bronte to Doris Lessing, e cada vídeo é sobre um dos capítulos desse livro. No vídeo de introdução a esse projeto, eu conversei com vocês sobre como vai funcionar o projeto e também sobre as principais ideias na introdução do livro. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as ideias do primeiro capítulo aqui desse livro, que se chama A Tradição Feminina. E esse primeiro capítulo, ele se inicia com uma citação do G.H. Lewis. G.H. Lewis não é o C.S. Lewis, que é o escritor, o autor de Crônicas de Nárnia. G.H. Lewis, que foi um filósofo e crítico literário inglês do século XIX. Em 1852, ele escreveu o seguinte: que a fraqueza da literatura feminina daquela época, no século XIX, era imitar ou buscar imitar uma literatura masculina. A literatura feminina deveria ser escrita por mulheres, como mulheres, sobre as experiências pelas quais elas passavam e sob uma perspectiva feminina. Mas então, o que seria uma literatura feminina para G.H. Lewis? Outra citação que a Elaine Showalter traz nesse primeiro capítulo é do John Stuart Mill, que foi um filósofo e economista inglês, e ele escreveu em 1869 o seguinte: ele diz que a dificuldade que as mulheres lá no século XIX, na época dele, tinham ao escrever era superar a influência da tradição literária masculina. E também uma dificuldade em criar uma arte que fosse independente e original. Ele dizia que somente se as mulheres vivessem em um país, em um universo só delas, aí sim que elas conseguiriam escrever uma literatura toda delas. É daí que a Elaine Showalter tira o título do seu livro, A Literature of Their Own, dessa citação do John Stuart Mill, que diz que as mulheres só teriam uma literatura toda delas se elas morassem em completo isolamento dos homens. Como esse não é e nunca será o caso, ele diz que as mulheres seriam sempre produtoras de uma literatura que imita a literatura dominante, que é a literatura masculina. Esses são os dois exemplos de dois críticos ingleses, homens, em meados do século XIX, para a gente ter uma ideia de como se via a mulher escritora naquela época. E fica claro, através desses exemplos, que as mulheres naquela época produziam uma literatura ofuscada por um imperialismo cultural masculino. Então, a literatura feminina lá em meados do século XIX era sempre vista em contrapartida à literatura masculina, comparadas e sempre vista como inferior à literatura masculina, tentando dominar, tentando absorver, tentando copiar esse estilo masculino. A Elaine Showalter também diz nesse capítulo que durante muito tempo a literatura feminina foi considerada uma categoria independente e um grupo unificado dentro da literatura tradicional, que é a literatura masculina. Isso foi levado assim por muito tempo e por isso muitos críticos deixaram passar de ver, analisar as idiosincrasias de cada escritora, negligenciaram as peculiaridades e o estilo de escrita de cada uma, focando no que essas mulheres tinham em comum, que era, na verdade, o fato de serem mulheres. Naquela época não se observava que essas mulheres vinham de esferas diferentes, elas tinham backgrounds diferentes, repertórios diferentes, elas tinham religiões diferentes, maneiras de ver o mundo diferentes, vinham de classes sociais diferentes, enfim, então isso tudo era deixado de lado e a literatura feminina era vista como algo unificado, o que nós sabemos nos dias de hoje não é verdade. Então Elaine Showalter se pergunta, ela se faz a seguinte pergunta: por que a literatura escrita por mulheres foi por tanto tempo vista como e analisada de uma maneira fragmentada e parcial? E ela apresenta dois motivos para isso. O primeiro motivo é que muita da crítica literária
sobre a escrita feminina se baseou e se focou no que ela chama de a grande tradição, que eram trabalhos e estudos sobre os grandes nomes da literatura feminina, como a Jane Austen, Virginia Woolf, George Eliot. Não que essas mulheres não tenham sido importantes, muito pelo contrário, elas foram importantíssimas, mas ao focar nesses nomes da grande tradição, muitos críticos deixaram de lado os trabalhos de outras mulheres menos conhecidos, mas que também tinham muito a contribuir para o cânone literário universal. E o segundo motivo que Elaine Showalter aponta por essa presença dessa análise parcial e fragmentada da literatura feita por mulheres é a manutenção de estereótipos com relação ao papel da mulher. Estereótipos culturais com relação ao que é uma mulher, o que significa ser uma mulher, como uma mulher deve se comportar e quais temas seriam apropriados para serem trabalhados por uma mulher escritora. E esse é um dos objetivos desse livro. A Elaine Showalter busca quebrar com esse paradigma dessa história fragmentada e parcial da literatura das mulheres e buscar mais a fundo o papel de outras mulheres que foram negligenciadas pela crítica tradicional. Para chegar a isso, a Elaine Showalter analisou subculturas literárias dentro desse gênero maior que é a literatura feminina. Ela então analisou a produção literária de mulheres judias, mulheres negras, mulheres indo-americanas, mulheres canadenses, enfim, diversas subculturas literárias para entender melhor esse processo do desenvolvimento da literatura escrita por mulheres. E a partir desse estudo, ela descobriu que a maioria dessas subculturas passa por 3 fases distintas e a literatura feminina não foi diferente. A primeira fase, a Elaine Showalter chama de fase de imitação e internalização. Nessa fase, os modos de escrever, os padrões de arte e as perspectivas sociais da tradição dominante são absorvidos e imitados. Então é essa primeira fase que essa subcultura tenta se ver em oposição à cultura dominante, tentando absorver e imitar essa cultura dominante. A segunda fase, a Elaine Showalter chama de fase de protesto. Nessa fase é uma revolta contra os padrões e valores dominantes e uma reivindicação por direitos dessa minoria e por uma independência e autonomia cultural e literária. Então as mulheres passaram a ver que elas poderiam ter uma literatura só delas, uma literatura independente da tradição dominante. E a terceira fase, Elaine Showalter chama de fase de autodescobrimento. E é nesse período que essas subculturas se veem libertas dessa tradição dominante. Nem que seja um autodescobrimento e uma libertação parcial, mas há essa busca por uma identidade própria. Então, Elaine Showalter percebeu essas 3 fases nas suas análises de diversas subculturas literárias. E pensando na literatura escrita por mulheres, ela também encontrou essas 3 fases principais. A primeira fase, que seria a fase de imitação e internalização, ela chama de feminina, ou então no inglês, no original, feminine. Essa fase primeira da literatura das mulheres compreende a fase entre 1840 e 1880, mais ou menos, na literatura de língua inglesa, que era o período em que as mulheres ainda usavam pseudônimos masculinos para poderem publicar os seus livros, já que trabalhos literários escritos por mulheres eram totalmente negligenciados. Temos diversos exemplos, como as irmãs Bronte. As 3 escreviam sob um pseudônimo masculino, então por muito tempo se achava que os escritos dessas irmãs tinham sido produzidos por um homem. Também o famoso exemplo da George Eliot, que na verdade não era George, não era um homem, e sim uma mulher que produziu muitas coisas fantásticas, mas devido às restrições da época teve que assinar como George Eliot. Enfim, a gente vai saber mais sobre essas mulheres da primeira fase logo nos próximos capítulos. A segunda fase, que seria a fase de protesto, a Elaine Showalter chama de feminista, ou então feminist, no inglês, no original que ela usa. Essa fase compreende as escritoras a partir de 1880, que é a década do finalzinho da fase que ela chama de feminina, até a década de 1920 e a luta e conquista do voto pelas mulheres. Essa é uma fase que teve uma literatura produzida por mulheres, para mulheres, e de maneira a excluir tudo que fosse masculino. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente também, quando a gente falar sobre essa segunda fase. E a terceira fase, que é a fase de autodescobrimento, a Elaine Showalter chama de female. Então eu fiquei na dúvida em como traduzir
essa palavra com relação ao feminine, então ela divide, né? Ela distingue o feminine do female, e no português a gente usa a palavra feminina para as duas palavras, para as duas traduções. Então eu resolvi traduzir essa fase, a terceira fase de autodescobrimento, como fêmea. Essa fase da literatura feminina compreende desde 1920 até os dias de hoje, com uma pequena mudança a partir da década de 1960, com uma revolução nos escritos por mulheres. A gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. A gente vai conversar mais sobre essas três fases, sobre as diversas mulheres escritoras na literatura inglesa durante essas fases distintas, e também vou sugerir para vocês livros e obras, poemas, contos dessas mulheres escritoras desses períodos. Tenho certeza que vai ser muito válido para vocês conhecerem mais o trabalho dessas mulheres. Eu também tenho muito interesse em ler mais trabalhos escritos por essas escritoras. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada. E o próximo vídeo dessa série muito especial é sobre o segundo capítulo do livro da Elaine Showalter e se chama As Romancistas Femininas e a Vontade de Escrever. Então a gente vai falar sobre as mulheres da primeira fase, a fase feminina, que foi de 1840 a 1880. Espero que vocês estejam gostando desse projeto super especial. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar para que o maior número de pessoas possa acompanhar a gente nesse projeto super importante para trazer à luz o nome de muitas mulheres escritoras que foram esquecidas por esse cânone tradicional e masculino durante muitos e muitos séculos, muitos e muitos anos. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!